A fé de Raabe, como uma mulher que era prostituta, se torna parte da genealogia do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Como uma mulher que era tida por muitos como sem valor, desprezada por meio da fé, consegue fazer parte de uma história tão pura e santa. Quero te convidar hoje a ler comigo o segundo capítulo do livro de Josué. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a este tempo devocional, lendo hoje Josué capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram, persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de vinho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. Rabi é uma daquelas improváveis, daquelas pessoas que nós julgaríamos e não acreditaríamos que esta pessoa poderia alcançar tamanha redenção. Josué envia 2 homens para espionar a terra de Jericó, para saber como eles poderiam invadir aquela terra e possuir aquela terra. Ao fazer isso, aqueles homens acabam entrando na casa de uma mulher de má reputação. Ela era uma prostituta. Rabi era conhecida desta forma. Ao entrarem naquela casa, a cidade começa a saber da presença desses 2 homens e encaram eles como espias, no caso que eles eram. Então o rei manda que esses homens venham até a sua presença, vai à casa de Raabe e manda que ela entregue esses homens. Porém, de forma astuta, ela decide guardar esses homens, ela esconde esses homens em seu terraço e inventa uma desculpa para que aqueles homens não fossem pegos. Tudo isso ela faz antes de ter uma conversa com aqueles homens, antes de propor um acordo, antes de discernir realmente os fatos. Ela simplesmente, impelida pela sua fé, decide proteger aqueles homens e agora ela começa um diálogo tão profundo. Ela diz que toda a terra de Jericó estava com medo deles, porque sabia o que Deus estava fazendo e que aquela terra pertenceria a eles, foi dada como promessa àquele povo. O povo amedrontado e ela mesmo, cheia de medo, se coloca diante daqueles homens para propor um acordo onde a casa de seu pai, a sua família, seria então poupada diante desse tempo de adversidade. Ela propõe liberar aqueles homens para que desçam pela janela de sua casa, que era no muro de Jericó, e assim então aqueles homens ficariam por 3 dias nas montanhas, aguardando os seus perseguidores voltar, para que eles pudessem cumprir então tudo aquilo que Josué lhes havia ordenado, prestando relatórios e voltando então para invadir aquela terra. O acordo que foi proposto é que a família de Raabe deveria ser poupada no dia da invasão. E eles pedem para que ela coloque, então, naquela mesma janela que os fez descer, uma corda vermelha para que todos pudessem ver aquele cordão e assim identificar que aquela casa não poderia passar por violência. Mas o acordo dependia das duas partes. O que é que ele diz? Todo mundo que estiver nessa casa não será ferido, não será tocado. Essas eram as palavras do espia. Por outro lado, se ela denunciasse os planos, aqueles homens estariam livres da sua obrigação. Por meio desta declaração de fé, ela passa então a fazer parte da promessa.
Eu quero te convidar a ler comigo apenas o verso 11 para você entender a compreensão que esta mulher tinha a respeito de quem era Deus. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela reconhecia que o Deus dos hebreus não era um Deus distante que estava apenas nos altos céus. Ela sabia que este Deus poderoso estava em todo lugar e ele era Deus nos céus e Deus na terra. Ela ouviu falar dos grandes feitos desse Deus e agora estava com medo, como todos aqueles que moravam em Jericó, pois entendiam que ninguém poderia ir contra esse Deus. O medo não é simplesmente do povo hebreu, é o medo do próprio Deus. Ele sabia que Deus iria julgar aquela terra e conceder essa terra como uma herança aos hebreus. Meus amados irmãos, eu não sei qual é a convicção que você tem a respeito de Deus. Eu sei que essa mulher, que não fazia parte da comunidade dos hebreus, simplesmente ao ouvir falar sobre esse Deus poderoso, ela se derreteu diante dele, dizendo que reconhecia o poder desse Deus. Por vezes, nós relutamos em reconhecer quem Deus é. Nós nos preocupamos apenas com a nossa condição e, por vezes, deixamos passar as promessas, por vezes, deixamos passar as oportunidades. Meu amado irmão e irmã, vale a pena professar a fé no Senhor e viver mediante a promessa dele. Aquela mulher, quando soube da promessa gloriosa de Deus para os hebreus, ela disse: eu quero fazer parte dessa promessa. Essa promessa não foi feita a mim, mas eu quero fazer parte dessa promessa. Eu quero ter a minha família poupada, eu quero herdar essa terra. Sabe, meu amado irmão, talvez você diga: pastor, eu não tenho nenhuma promessa que Deus me fez de forma específica, eu nunca ouvi Deus me falar nada, mas deixa eu te falar, quantas promessas tem neste livro que nós lemos diariamente aqui. Se apodere dela. Faça como Raabe, diga: eu quero fazer parte disso aqui. Eu não quero sucumbir junto com essa sociedade promíscua, depravada, essa sociedade violenta. Eu quero herdar as promessas. Faça das promessas de Deus as suas promessas. E por meio da fé, talvez você seja um improvável como Raabe, alguém que já foi desprezado pela sociedade, alguém que a sua própria família não encontrou o valor. Deus pode te trazer de novo dignidade. Deus pode te abençoar poderosamente. Pode fazer com que você receba uma nova filiação, uma nova família, fazer parte da família de Deus. Uma prostituta agora faz parte da linhagem de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quem diria? Uma mulher que não faz parte do povo hebreu, que vive uma vida de promiscuidade, se vendendo porque a vida e a sociedade a fizeram ser assim. Agora encontra a redenção, se entregando ao Senhor plenamente por meio de uma promessa, um acordo feito com aqueles espias hebreus, fez com que um fim trágico desse origem a um futuro glorioso. A minha oração é que assim seja na sua história. Aquilo que parecia um ponto final, aquilo que parecia algo sem valor e sentido, se torne em algo valoroso, pois eu creio num Deus que transforma todas as coisas e cumpre as suas promessas. Pai bondoso e querido, muito obrigado por essa história tão preciosa, que nos mostra, Pai, que por mais que sejamos desprezados pela sociedade, invalidados por aqueles que amamos, mesmo assim o Senhor pode cumprir as tuas promessas em nossas vidas e nos transformar, Pai, para a tua honra e glória. Cuida daqueles que se sentem, Pai, desprestigiados, desprezados, abandonados, que nesta hora, Pai, a tua palavra alcance esses corações e eles, por meio da fé, alcancem as tuas promessas. É no santo nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Aguardo vocês amanhã às 19 horas.